Presidente Jair Bolsonaro faz o seu primeiro pronunciamento depois da derrota nas urnas. E você vai ver também. Bancos realizam mutirão para tentar diminuir as dívidas dos brasileiros. Prazo de justificativa para quem não votou já está contando. A solidão entre os idosos pode acarretar problemas de saúde. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 1º de novembro de 2022, a gente está chegando com o Informe Região recheado de informações para você acompanhar. Teve pronunciamento do Bolsonaro, teve neve em Santa Catarina, tem muita informação chegando agora para você. E já vamos direto falar que o presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco, fez um rápido discurso após a derrota nas urnas. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Tá, então o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro depois de 2 dias e meio aí do fim das eleições, e logo após a fala do presidente Jair Bolsonaro foi falado também, né, o ministro Ciro Nogueira se pronunciou falando que ele fará a transição de governo como manda a Constituição. Ele foi nomeado com Geraldo Alckmin do lado que acabou vencendo as eleições no último domingo. Portanto, está aí o pronunciamento tão aguardado do presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas no último domingo, mas ainda não há movimentação do fim da paralisação dos caminhoneiros. A gente vai falar sobre esse assunto ainda ao longo do Informe Região. E ela chegou, ela veio. A neve em novembro foi registrada em Santa Catarina. Aconteceu hoje por volta das 11 horas da manhã, da Pedra Furada, em Urubici. Dia 1º de novembro ficará marcado na meteorologia. A neve chegou em Santa Catarina. O fenômeno ocorreu no Morro da Igreja, considerado um dos pontos mais altos do estado, localizado entre as cidades de Urubici, Bom Jardim da Serra e Orleans, na Serra Catarinense. Também houve registro de chuva congelada na cidade de São Joaquim. Segundo o climatologista Peter Choi, é a primeira vez que neva em Santa Catarina, no mês de novembro, desde que se há registros dos fenômenos. Há registros de neve em 3 de outubro de 1999, no município de São Joaquim. E o frio
deve continuar no estado. E o bacana é que confirmou a previsão. Infelizmente é ruim para a agricultura, mas a gente fica muito contente por poder informar com antecedência um episódio que vários agricultores, vários fruticultores, hortifrutigranjeiros conseguiram se prevenir. Claro que agora tem o frio mais severo, que é amanhã. Amanhã pode chegar de 0 a -4, -5 graus no topo da Serra Catarinense. E já aqui no oeste do estado, de 0 a 5 graus, 0 nas baixadas e vales com formação de geada e 5, 6 nas áreas de topo. E o domínio do sol e poucas nuvens fica presente tanto nessa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, do oeste aos planaltos. A menor temperatura registrada nesta terça-feira em Santa Catarina foi aonde nevou, lá no Morro da Igreja, com -0,4 graus, de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Houve municípios catarinenses que marcaram 0 grau, como Urubici, Rio das Antas e São Martinho, entre outros. Para quem gosta, tem um prato cheio. Um levantamento apontou que no Brasil cerca de 37% dos trabalhadores receberam até um salário mínimo, de acordo com o estudo realizado a partir de microdados de pesquisa nacional por amostra de domicílio. No segundo trimestre deste ano, o mais recente com estatísticas disponíveis, mais de 35 milhões de trabalhadores, sendo eles formais e informais, tinham uma renda de até um salário mínimo por mês, que é de R$ 1.212. Em termos absolutos, o número representa um recorde na série histórica, iniciada em 2012, e representa cerca de 37% da população ocupada por algum tipo de trabalho. Como forma comparativa, antes da pandemia, em 2019, o número de pessoas que recebiam um salário mínimo, na época de R$ 998, era de 27 milhões. Praticamente 8 milhões a menos de pessoas. O número de trabalhadores com renda de até um salário mínimo aumentou no país. Os grupos de profissionais com rendimentos mais altos encolheram durante a pandemia. Porém, o percentual de trabalhadores com renda de até um salário mínimo permaneceu acima de 30% da população ocupada ao longo de toda a crise sanitária. A PNAD Contínua é uma pesquisa do IBGE que retrata tanto o mercado de trabalho formal quanto o informal, que abrange desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os bicos. A seguir, vamos fazer um balanço da greve dos caminhoneiros em todo o estado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o desbloqueio das rodovias estaduais catarinenses. A decisão foi publicada nesta madrugada de terça e prevê uma multa de R$10 mil para os manifestantes em caso de descumprimento. O TJSC também autoriza a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e demais órgãos competentes a adotarem as medidas. Hoje pela manhã, uma nova reunião do Gabinete de Crise do Estado e da Defesa Civil estabeleceram algumas metas para o fim da paralisação. O secretário de Saúde, Aldo Neto, falou sobre as consequências que a paralisação já está trazendo para a saúde no Estado. Gostaria de lembrar a todos os envolvidos, nós temos 3 eixos que nos preocupam na área da saúde. Uma delas envolvendo pacientes, nós temos cirurgias sendo canceladas, hemofílicos que não chegam para o seu tratamento, o que são situações extremamente graves. Nós temos eixos de logística, nós temos alimentos, medicações e insumos que precisam chegar. Lembrando a todos que vai muito além do que ambulâncias, os veículos da saúde. Nós temos toda uma rede que é diária de abastecimento. E um terceiro eixo que nos preocupa bastante, que é a chegada dos profissionais aos postos de trabalho. Então nós temos enfermeiros, nós temos médicos que não estão conseguindo acessar tanto aos postos de saúde quanto aos hospitais. Ou seja, se a situação não se resolver, e a gente pede, né, que todos os envolvidos tenham muita cautela nesse momento, a situação pode se agravar, o que nós não desejamos, é óbvio.
Nós temos que uma sala de situação na saúde aberta, tabulando exatamente todas as informações em números. As vacinas, desde ontem de manhã, a distribuição foi cancelada. Nós temos as unidades dos municípios ainda com algum estoque, só que como a distribuição é diária, isso vai impactar depois na ação final. Tá? E principalmente as cirurgias, lembrando que nós temos cidades que são referências para polos de saúde e as pessoas não estão conseguindo se deslocar. Sim, transporte aéreo, tanto para pacientes mais graves, como para vacinas e principalmente para os insumos, para medicações emergenciais, se houver necessidade, tanto as questões envolvendo aeronaves de asa rotativa como asa fixa, para as pontes mais longes, vão ser utilizadas, tá? Com certeza. E na reunião também esteve presente o coronel da Polícia Militar, Marcos Pontes, que falou sobre a situação desde a madrugada. Nós já estamos agindo, né? Desde a madrugada, quando saiu a decisão judicial, nós já pela manhã orientamos todos os nossos policiais rodoviários para que se façam presentes nas barreiras de posse do documento, da ordem, no sentido de sensibilizar os manifestantes, de liberar os pontos. Então, esse trabalho está sendo feito desde a manhã, dentro da doutrina do uso progressivo da força. A primeira etapa é a negociação extrema, né? Conversar até o último momento para evitar o uso da força, visto que nesse movimento, diferentemente de 2018, há crianças, mulheres, idosos, então a gente precisa ter esse cuidado, né, para evitar o uso da força. Paralelo a isso, também estamos identificando, cumprindo ordem judicial, veículos automotores que estão envolvidos para aplicação no Código de Trânsito de multas de trânsito e também, né, a multa judicial, que é R$10 mil para pessoas envolvidas na manifestação uma vez identificadas, e também veículos, né, caminhões, R$100 mil, que é a determinação do TSE para a aplicação dessas multas. Então, na parte de cumprimento, estamos fazendo dessa forma, né? No sentido do convencimento diante da consequência desse movimento para a sociedade catarinense. Então, isso já começa a ter algum efeito, né? As pessoas já estão se sensibilizando. E a gente espera que ao longo do dia, por adesão voluntária e diante dessa negociação, a gente consiga, de fato, cumprir a ordem sem o uso da força, que a gente pretende. Em último caso, faremos se for necessário. Perfeito. Né? Paralelo a essas conversações para a liberação, nós também estamos já conversando com várias entidades para realizar escoltas no sentido de transpassar esses bloqueios, atendendo aí o transporte de passageiros, como em Joinville, já pessoas que estão lá trancadas, passar pelas barreiras nessa negociação, a questão da agricultura, dos combustíveis. Então, hoje à tarde a gente vai se reunir com essas entidades para priorizar quais são as necessidades mais prioritárias e já no início da tarde, no final da tarde, a gente começar a fazer essas escoltas, né, que vai amenizar, né, o impacto inicial dessas barreiras. É importante a divulgação das ações que estão sendo adotadas, a aplicação de multas, né, a consequência dessas barreiras. Isso vai ajudar no convencimento das pessoas, né, na liberação das rodovias. Então a gente espera que essa conscientização seja o mais rápido possível, que ela aconteça com brevidade, porque a cada hora que passa, as consequências para a população como um todo, ela acaba se agravando. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no seu Twitter, a informação de 36 minutos atrás é de que ainda há 40 pontos de congestionamento, ou de bloqueio, melhor dizendo, 40 pontos de bloqueio aqui no estado, ou seja, não diminuíram ainda esses pontos, a polícia não atualizou essa informação, continuam bloqueando as estradas e, inclusive, acabou de vir a informação que um ponto em Laguna também foi colocado ali para que os moradores, o pessoal não transite pelas rotas alternativas e acabe acessando o município de Laguna e ali sim usando a BR-101 para os municípios vizinhos. Então, em Laguna também já há mais um ponto de bloqueio. A manifestação do presidente Jair Bolsonaro era prevista para que esses caminhoneiros, esses manifestantes, acabassem desocupando as vias, mas até agora não é a informação que chegou para a gente. Um mutirão para renegociar dívidas de bancos começou hoje. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Esse é o nome do evento que vai ajudar muita gente a reequilibrar suas finanças. Um evento em que todas as pessoas físicas com dívidas podem participar.
Como? Basta acessar a página do Mutirão na internet, que é essa que está aparecendo na sua tela. meubolsoemdia.com.br, meubolsoemdia.com.br. Lá tem todas as orientações sobre como negociar e também informações sobre educação financeira, inclusive com dicas para identificar o superendividamento. Os interessados terão acesso ao sistema do Banco Central com informações de dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chaves Pix e operações de câmbio. Essa ação é promovida pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, também pelo Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o país, com a participação de mais de 160 instituições. Lembrando, então, que o mutirão começa nesta terça, dia 1º, e vai até o dia 30 de novembro. Obrigada, Maria Clara. E vamos agora conferir as vagas de empregos que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Uruçanga, a vaga no estágio no setor administrativo. Na cidade de Cocal do Sul, a vaga de marceneiro em empresa de móveis sob medida. Na cidade de Criciúma, há vagas nas áreas de vendas, como vendedor externo em empresa de segurança, vendedor externo em empresa do ramo óptico, vendedor interno em comércio de ferragens, vendedor interno em comércio de bicicletas e vendedor interno em pet shop. Outras áreas em Criciúma têm vagas em analista de cobrança em finanças, desenhista projetista em indústria de máquinas, analista fiscal em comércio de bicicletas, farmacêutico e atendente em farmácia de manipulação, web designer em comércio de bebidas. Na cidade de Nova Veneza, a vaga de assistente administrativo em indústria alimentícia. No Vale do Araranguá, a vaga de supervisor de costura, PPCP, supervisor de lavanderia, negociador de facção, operador de máquina de lavanderia sênior. Na cidade de Sara, a vaga de analista de recursos em indústria plástica, supervisor de auditoria interna em indústria plástica e montador e soldador na empresa Librelato. Os interessados podem realizar o cadastro do currículo através do site excelênciarh.net. A seguir, fique atento ao prazo de justificativa por não votar nas eleições. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma série de ações sobre a cobertura dos planos de saúde, no que se refere aos procedimentos que não fazem parte da lista da ANS. Em uma das ações apresentadas no processo, a Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Plano e Sistema de Saúde disse que o rol de procedimentos da ANS deve ter caráter meramente exemplificativo e não taxativo. Os representantes da entidade disseram que alguns tópicos introduzidos na lei impõem limitações à cobertura dos planos de saúde, criando uma violação dos princípios de proteção à saúde e ao consumidor. O relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela validade do rol de procedimentos e das alterações implementadas pela lei. Em seu voto, ele afirmou que parte do pedido sobre a aplicação do rol taxativo ou exemplificativo perdeu objeto, pois foi alterado por uma lei posterior. A norma reconhece a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol, desde que preenchidas as condições especificadas. Barroso também negou o pedido feito com relação ao prazo de 180 dias prorrogáveis por mais 90, dado para a ANS para analisar novos procedimentos. O ministro afirmou que a composição definida em regulamento garante a presença de representantes da entidade de defesa do consumidor, de associações de usuários de plano de saúde e de organismos de proteção dos interesses das pessoas com deficiências e patologias especiais. O chamado rol dos planos de saúde continha uma lista de exames e procedimentos laboratoriais que tinham cobertura assegurada pelos planos de saúde. Mas diversos tratamentos para doenças raras ficaram de fora dessa relação.
Nas últimas semanas, com a publicação da Lei 14.454 no Diário Oficial da União, foi definitivamente derrubado o chamado rol taxativo para a cobertura de plano de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar. O tema é julgado no plenário virtual e todos os ministros da Corte têm até o dia 9 de novembro para depositar seus votos ou pedir a suspensão do julgamento. E fique atento, se você não compareceu nas urnas no último domingo, no segundo turno das eleições, o prazo é de 60 dias para justificar a ausência para não ficar em situação irregular junto à Justiça Eleitoral. Quem não vota e não justifica fica sem poder emitir o certificado de quitação eleitoral e pode ficar impedido de emitir documentos de identidade ou passaporte, entre outras limitações. Isso acontece porque o voto é obrigatório no Brasil para quem tem entre 18 e 70 anos. Para ficar quite com a Justiça Eleitoral é preciso ter votado em todas as eleições passadas ou justificadas ausências. O eleitor também não pode ter deixado de atender aos chamados para trabalhar como mesário. Caso esteja irregular, é necessário regularizar a situação por meio do pagamento de multas, por exemplo. Cada turno de votação é contabilizado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. No caso do primeiro turno das eleições deste ano, quem não votou tem até 1º de dezembro para justificar a ausência. Existem 3 formas de justificar: pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica nos portais da Justiça Eleitoral, ou preenchendo um formulário de justificativa eleitoral. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Zurique, na Suíça, mostrou que, da mesma forma que a solidão faz mal, ficar um tempo sozinho para recarregar as energias depois de estar com outras pessoas é fundamental, e especialmente para os idosos. De acordo com o modelo popular, nossas necessidades de tempo social e de solidão se movem em diferentes direções. Quando encontramos um amigo para almoçar, isso favorece nosso bem-estar porque atende à necessidade humana de pertencimento. Mas, ao mesmo tempo, depois desse almoço, a energia muda para o desejo de ficar um tempo sozinho. E quanto mais idade a pessoa tiver, maior essa necessidade, já que a energia é mais limitada. Segundo os pesquisadores, quanto mais tempo essa pessoa ficar sozinha, depois de estar junto a mais pessoas, maior o tempo de socialização no próximo encontro. A conclusão, publicada na revista científica British Journal of Psychology, se deu a partir da análise de 118 pessoas com mais de 65 anos que viviam em regiões de língua alemã da Suíça. Ao longo de 3 semanas, os participantes usaram um aplicativo para registrar a duração de qualquer tipo de interação social falada, seja cara a cara, por telefone ou por vídeo, que tivesse mais de 5 minutos de duração, e também quaisquer conversas de texto, incluindo SMS, WhatsApp, e-mail, etc. Foi registrado o tempo total do convívio de 2 pessoas, seja amigo ou parceiro, quando envolvia uma conversa interrompida durante um filme, por exemplo, e também sem esse tempo de interação, como na hora de dormir, e considerado como solidão. Os participantes também completaram pesquisas registrando como geralmente se sentiam sobre sua satisfação com a vida e também seus níveis gerais de energia. Os resultados mostraram que um episódio de interação social durava em média 39 minutos e um período de solidão cerca de 5 horas. Mas quando passava de 1 hora a mais do normal, os participantes subsequentemente se engajavam em uma interação social que também era um pouco mais longa, assim como o contrário. Quando uma interação social durava mais tempo, eles passavam mais tempo sozinhos. Essa avaliação apoia a ideia de que os idosos regulam o tempo que passam a sós ou interagindo com os outros, de acordo com as mudanças nos níveis de sua necessidade de pertencimento e de energia.
Além disso, os pesquisadores concluíram que os participantes que estavam mais satisfeitos com sua vida e aqueles que tinham mais energia no dia a dia passaram ainda mais tempo em uma interação social, após um período de solidão mais longo do que o normal. E aqueles com um humor menos positivo e que relataram menos satisfação com a vida tendiam a passar mais tempo sozinhos. E agora vamos a um giro de informações aqui pela nossa região. Criciúma inicia nesta semana a campanha do Novembro Azul, a campanha que deve facilitar o acesso e o acolhimento com a qualidade de vida aos homens, para intensificar a oferta de diversos serviços e ações educativas. Além disso, o governo de Criciúma está preparando uma série de atividades a serem desenvolvidas durante o mês de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informou que a diplomação de eleitos deve ocorrer até o dia 19 de dezembro, conforme a legislação eleitoral. Além disso, o presidente da República e os governadores tomarão posse em 1º de janeiro. A posse dos parlamentares da LESC eleitos será no dia 1º de fevereiro. O município de Criciúma comemorou na última segunda-feira os 34 anos da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Uma viatura caracterizada para integrar a frota da unidade foi entregue para marcar a data simbólica. O veículo Hyundai Creta havia sido destinado à Delegacia Geral de Polícia Civil, à Delegação de Criciúma, que participou do 31º Encontro Estadual de Mulheres Policiais Civis de Santa Catarina. Já começaram as cobranças e fiscalizações do novo estacionamento rotativo de Criciúma. O valor do novo rotativo é de R$ 2,50 por hora de uso da vaga. O pagamento pode ser feito com dinheiro em espécie, Pix, cartão de crédito ou débito ou pelo aplicativo Gerestar Criciúma. Os parquímetros estão sendo testados e funcionarão a partir da quinta-feira, dia 3, mesmo dia em que as 12 lojas conveniadas começarão a vender créditos para estacionar na Zona Azul. Na próxima sexta-feira, dia 4, o serviço de castração móvel Buscão de Içara estará no bairro Dem Bosque. O veículo estará estacionado a partir das 7h30 da manhã no salão paroquial da Igreja Católica do bairro. Interessados em cadastrar seus animais, cães ou gatos, podem agendar junto à equipe da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Içara pelo telefone 3431-3578 ou no WhatsApp 98801-6488. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook. E também para vídeos e a nossa programação ao vivo, siga a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de terça. Para quem for ter feriado, um bom feriado. Cuidado nas estradas, cuidado com esse momento e a gente volta amanhã. Uma boa noite.